Olá, amigos do canal Importante é Saber e amigos do canal Democracia Brasileira. Estamos aqui hoje mais uma vez reunidos nesse dueto aí que já faz parte das quartas-feiras. E hoje o tema não poderia ser outro, né, gente? O dia 1º de fevereiro de 2021 ainda está pulsando em nossas mentes, né? A eleição da presidência da Câmara e do Senado ainda está dando muito o que falar, ainda repercute muito na imprensa. E hoje o nosso assunto vai ser especificamente esse. Henrique, muito decepcionado com a segunda-feira? Olá, boa noite a todos que estão assistindo. Prazer estar conversando mais uma vez com o Leonardo, do canal Importante é Saber, essa nossa dupla aí, essa dupla que a gente faz aí toda quarta-feira para tentar trazer qualidades no debate, tentar abrir e mostrar reflexões e perspectivas na conjuntura política que o Brasil vive. Leonardo, realmente eu fiquei muito... digamos que eu fiquei assustado, atônito com que situação que está se encontrando a política no Brasil. Não é novidade para todos, para ninguém, que a política do Brasil já é mal vista em muitos países, em muitas comunidades internacionais. Mas o que ocorreu ontem foi uma coisa que ultrapassou todos os limites. A gente vê pessoas comemorando, a gente vê pessoas batendo palma, a gente vê pessoas fazendo toda aquela euforia, no caso da segunda-feira, toda aquela euforia comemorando a vitória de um corrupto, a vitória de uma pessoa que foi condenada em segunda instância, de uma pessoa que por peculato e inclusive está sendo investigado na Lava Jato. É uma coisa assim patética o que o Brasil está vivendo. Eu nunca na minha vida eu pensei que seria tão descarado esse apoio à corrupção dentro do nosso Congresso como está tendo hoje em dia. Aí eu fico perguntando para mim mesmo, será que a gente tem saída nesse fim do túnel? Porque a sensação que fica na gente é que quando tiver uma próxima eleição, não tem em que a gente confiar, infelizmente, porque dá a impressão que estão tudo unido e faz tudo uma cadeia que um acaba completando o outro e esse ciclo parece um ciclo vicioso que nunca acaba. Realmente eu fiquei atônito, estarrecido, eu fiquei triste, chateado, porque infelizmente isso vai estar colocando o Brasil em maus trilhos e quem sabe prejudicando e matando muito mais brasileiros como está ocorrendo. Isso ele pega isso e causa mortes, isso prejudica a vida do brasileiro, tanto na economia como na saúde e na educação, porque isso prejudica o Brasil em sua totalidade. É verdade. Eu acho que o Brasil ele não vai crescer enquanto essa pandemia perdurar. Não adianta falar em crescimento econômico, em pauta econômica, em crescimento em surpreender o mundo. Não vai surpreender ninguém. Enquanto a gente viver nessa pandemia, a luz no final do túnel vai ser o trem, vindo em nossa direção para bater de frente. Não tem saída. Enquanto a gente não atacar seriamente a pandemia e resolver o problema, hoje a gente tem aí um número de mortos de quase 1.000 por dia, uma média de mais de 1.000 por dia. Se a gente não atacar esse problema e resolver, não tem crescimento econômico, não tem pauta de salvação, não tem nada disso. E voltando à questão que você falou aí do presidente, né, novo presidente da Câmara, o Arthur Lira, eu queria fazer só uma pergunta que eu já fiz num outro vídeo e vou repetir aqui. Se você tivesse uma empresa, você fosse dono de uma empresa, e tivesse que escolher um diretor-presidente, você escolheria um cara que responde por corrupção ativa, quis comprar o presidente da CBTU, está envolvido no mensalão, responde por ter dado um carro de presente para um empreiteiro lá na Assembleia Legislativa do estado dele, de origem, com dinheiro público, já foi réu por peculato, responde pelo maior esquema de rachadinha já visto, bota o esquema do Flávio, do Jair, do Eduardo no chinelo. O esquema dele é muito melhor. Ou seja, no que o Jair é estagiário, ele tem doutorado, o Arthur Lira. E assim, você botaria essa pessoa para ser diretor-presidente da sua empresa? Que quando você bota esse cara para presidente
da Câmara dos Deputados, o poder que você está dando para ele é enorme. É como se ele fosse presidente de uma empresa, sim. Ele tem na mão uma pauta que ele pode fazer um estrago tão grande para essa nação que ninguém tem nem noção do quanto pode ser maléfico para a gente. Então, minha pergunta é essa. Você colocaria ele como diretor da sua empresa? Olha, Leonardo, realmente é difícil de entender. E o que me deixa mais, eu fico atônito, é que as mesmas pessoas, os mesmos políticos que lutaram a favor do impeachment da Dilma Rousseff em 2016, que tinham pautas como contra ela por corrupção, por vários tipos de crimes que defendem o Estado de Direito, se viraram de uma forma. Cadê aquelas morais, aquelas placas erguidas falando de moralidade, falando de ser contra a corrupção? E cadê aqueles fanáticos que em 2016 iam às ruas, que eram contra tomar lá da cá, que eram contra qualquer tipo de peculato, qualquer tipo de em relação a desvio do órgão público, a entrega de cargos? Cadê aquelas pessoas que lutavam fervorosamente contra isso e agora batem palma, falando que apoiando Arthur Lira? No caso seriam esses bolsonaristas apoiando Arthur Lira. Aonde que está a verdade, a moralidade dessas pessoas? Então é difícil da gente entender, e o que está acontecendo é que é como se nós, a população, entregássemos esses deputados que representam o reflexo da população, porque a população coloca eles lá. É como se esse deputado entregasse uma arma para o atual presidente da Câmara dos Deputados e ele apontasse para a população. É como se nós mesmos estivéssemos declarando o nosso suicídio. É uma coisa patética. Ele tem vários projetos que estão parados, que ele pode estar botando em pauta. São projetos ridículos. Voto impresso. É tão bom o voto impresso que deu toda aquela enrolação que aconteceu nos Estados Unidos. É uma coisa, é como se a gente estivesse regredindo ao estado arcaico. E não vem você, bolsonarista, comentar no comentário, falando essas fake news, que o Brasil é o único país que usa urna eletrônica, porque isso é mentira. Isso é mentira. Vários estados americanos usam urnas eletrônicas e países da Europa. Isso é mentira. Então, a gente está regredindo ao arcaico, já estamos regredindo com esse governo, nós estamos, em vez de dar passos adiante, pensando no futuro do país, a gente está voltando para trás e transformando o Brasil numa república bananeira. Infelizmente, o Brasil está virando essa república bananeira. Talvez ali a gente dê tete a tete ali com Porto Rico, Etiópia e Uganda, né, Leonardo? Estamos bem acompanhados, né? E outra coisa que eu acho também importante, eu procuro, assim, de todo evento, por pior que ele seja, tirar alguma coisa de positivo, né? Eu acho que, assim, nem que seja um aprendizado. E eu acho que ficou muito claro nessa segunda-feira que certas alianças com certos partidos não podem ocorrer. Se alguém que é oposição a esse governo achar que vale a pena se estruturar num apoio do MDB, do DEM, do PSDB, tira o cavalinho da chuva, porque esses aí não apoiam ninguém. Prova disso que o próprio DEM traiu o Rodrigo Maia, depois quis voltar atrás lá, mas vários candidatos do DEM se voltaram contra a orientação do Rodrigo Maia e votaram no Arthur Lira. E o MDB é a mesma coisa. A Simone Tebet, ela foi largada ao relento, e muitos dos candidatos apoiaram o Pacheco, o Rodrigo Pacheco. Até mesmo candidatos do Muda Senado, ou seja, cuja orientação de votar sempre foi na Simone Tebet. E aí votaram no Rodrigo Pacheco, que é um advogado milionário, um cara que tem muito dinheiro, é dono de empresa de transporte em Minas, e é um cara que conseguiu unir Bolsonaro e PT. Mano, eu fico pensando, um cara que consegue unir PT e Bolsonaro, ou esse cara é muito bom,
ou ele é muito safado. Não tem outra explicação, cara. Como é que você vê uma união de PT e Bolsonaro votando no mesmo candidato? Realmente, ele fez milagre, né? É um milagreiro. Mas a questão é que fica que realmente estamos em maus lençóis na política em relação a partidos. Mas fica aquela questão, né? A questão do Assemineto, a questão do DEM, de ter ali declarado um apoio ali ao Bolsonaro ali, e aos 45 do segundo tempo mudar o seu discurso, mas fica aquela questão, né? Viu todo aquele dinheiro, aquelas entregas parlamentares ocorrendo, 3 bi ocorrendo, coçando a mão, já estavam muitos ali para poder pegar, aproveitar essa boquinha, muitos estavam aproveitando isso, aí o presidente vai lá e vamos apoiar o Bolsonaro, vamos aí, né? Vamos declarar um voto aí. É só apertar o gatilho para eles querer o que já queriam, muitos deles. Aí você pegar e aos 45 mudar essa opinião, fazer eles largar o que eles pegaram, amigo, é difícil, é complicado, mas tem uma coisa que ocorre que até foi do Marco Antônio Villa uma vez, eu acabei vendo na live dele, é o professor, que ele diz uma coisa, por mais, foi no Jornal da Cultura, por mais que o Arthur Lira, o Rodrigo Pacheco sejam contra qualquer processo de impeachment ou a qualquer ato que vá contra o governo, o que eles não podem parar é o clamor das ruas. A partir do momento que a rua acordar, não importa Arthur Lira, não importa Rodrigo Pacheco, eles não podem fechar os olhos para a realidade. É verdade. Infelizmente, assim, a gente ficou numa situação muito difícil. A gente que eu falo que é defensor da democracia, do Estado de Direito, não defensor do fascismo, do nazismo. Isso aí, para mim, cara, tá no campo antidemocrático. Isso aí, para mim, não merece nem ser comentado. Mas, assim, para gente que defende uma democracia, a soberania popular e tudo, ficou muito difícil, né? Porque, assim, a gente vê na PGR o Aras que, infelizmente, é fechado com o Bolsonaro. Até Estado de Defesa já defendeu. Aí a nossa esperança era o impeachment via Câmara dos Deputados e Senado Federal. A gente viu que ficou difícil. Até porque, se você parar para pensar, vamos lá, nós já estamos em fevereiro, né? As eleições são em outubro do ano que vem. No fundo, são 1 ano e 8 meses. Sendo que, para fechar as candidaturas, dá mais ou menos aí 1 ano e meio para fechar as coligações. Então, cara, assim, lógico que em 1 ano e meio você consegue fazer muita coisa de ruim. Claro que consegue. Mas, assim, o tempo conspira contra a gente. A questão é o seguinte: em 1 ano e meio, o que de ruim eles ainda conseguem fazer com a economia, com a população brasileira, enfim. E qual a pauta que eles vão querer aprovar agora? Porque o Bolsonaro está falando que vai aprovar tudo. Como ele falou naquela reunião lá de 22 de abril do ano passado. Vamos aproveitar para passar a boiada. Então a ideia dele é o seguinte: já que o Centrão está comigo, meu governo começa agora. Mas assim, não vai ser tão fácil assim. Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele pode criar os 3 ministérios, ele pode indicar um monte de gente do Centrão. Mas na hora que a pauta chegar lá, e dependendo do momento que essa pauta chegue, não vai ser tão fácil assim, até porque ano que vem tem eleição. E nem todo mundo vai querer submeter a certos ajustes com o Poder Executivo, ou como diria o Cajuru, ser um office boy de luxo do Poder Executivo, e se queimar numa eventual eleição. Então a gente tem que ter muito cuidado, é acompanhar essa pauta, esse pacote de maldades, e torcer para que a eleição do Bolsonaro, a eleição dos representantes do Bolsonaro como presidente das respectivas casas, fique por aí. E a gente consiga ainda tentar segurar alguma coisa para ver se em 2023 a gente tem alguém de luz lá dentro, né? Alguém que pense democraticamente. Realmente, Leonardo. Então fica a nossa indignação aí a esse desgoverno que ocorre no Brasil. A gente, como vem gravando aí toda quarta-feira, a gente está tentando não ficar prolongando muito no nosso vídeo. Hoje é uma pauta única, né? Que é a nossa pauta da eleição que ocorreu do Congresso. Então,
esperamos uma luz no fim do túnel. Eu espero de coração que mais comunidades, mais instituições da sociedade acordem, lutem contra esse desgoverno, antes que seja tarde demais, como diria também o Vila, não verás país nenhum, né? Então, temos que lutar, não podemos desistir, e só para dar o meu basta, né? O meu fechar esse assunto da pauta, inclusive aquela pauta de armas, né, do porte de armas, que eles querem liberar para todo mundo, não sei o quê. E eu vou terminar com a frase de um poeta aí, de um cantor aí também, que ele na música dele, ele faz uma crítica ao governo, que ele fala bem assim, a questão da pistola com a arma na cintura, ele fala bem assim, que só tem uma lei, ele fala assim, que a arma na cintura não significa proteção, não significa algo do tipo, que só existe uma lei que vai conseguir mudar o Brasil, que ela se chama-se leitura. Então é uma crítica ao governo, que eles querem por lei de armas, por porte, essas coisas assim, e é o primeiro caminho aí para quem sabe colocar brasileiro contra brasileiro, e isso pode transformar a gente numa grande guerra civil. Se a gente vê pessoas extremistas desse partido minúsculo, que nem chamamos de partido, né, que é a Aliança pelo Brasil, que para mim é uma coisa fascista, que é uma coisa de extrema direita, se a gente vê pessoas assim, dessa forma, imagina pessoas assim armadas. Então, lutar, como se diria, ter uma vigilância, o preço da liberdade é a eterna vigilância, então devemos sempre ficar vigilantes para que nós não perdemos a democracia nesse período que ocorre no Brasil. É verdade. Também vou aproveitar para me despedir. Queria agradecer a todos mais uma vez que nos acompanham. Quem não é inscrito no canal Democracia Brasileira, e o importante é saber, vai lá, se inscreve, dá o like, compartilha. E para finalizar o que o Henrique falou, se algum dia você vê algum extremista bolsonarista do Aliança pelo Brasil, ou de algum desses partidos de base da extrema-direita, você não precisa brigar, não precisa fazer nada. Para você ganhar deles, você pega um livro e faz assim, ó, que corre tudo. A estaca de madeira não assusta o vampiro, o alho não assusta lá, o lobisomem a bala de prata. Bolsonarista é o livro. Você faz assim, pega um livro e mostra para eles, não fica meu amigo, fica tranquilo. Essa é a melhor forma de combater o nazifascismo bolsonarista, com a educação, com a leitura, com a instrução e fazendo diferente e melhor. Eu acho que nossa missão é essa e a gente está aqui para isso, no Passo de Formiguinha, tentar demonstrar a todos vocês o que efetivamente a gente entende como que pode ser melhor e trazer vocês para uma análise política, independente de certo ou errado. O importante é pensar. E é com essas palavras que a gente encerra de hoje, pensando. Obrigado a todos, obrigado, Henrique, e a gente vai se falando e até quarta. Obrigado a todos aí. Valeu. Boa noite a todos.